Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Exatamente às 13 horas e 3 minutos, neste momento, eu quero trazer algo diretamente do trono da graça para a sua vida. Você que talvez esteja em seu almoço, em seu horário de almoço, você que, quem sabe, está trabalhando, ou está descansando, ou vai ouvir neste momento essa é uma ministração diretamente do trono da graça, edificadora para a sua vida. Ou, logo mais, você terá a oportunidade de estar ouvindo esta mensagem e exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo de número 8, para que nós possamos entender a mensagem de Deus. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aos 75 anos de idade, Abraão, nosso pai na fé, foi matriculado na escola da fé, e aos 100 anos de idade passava por dificuldades e provações em sua caminhada. E o livro do Gênesis, capítulo número 22, ele nos mostra as provas que Abraão ele enfrentou, e a fé também que ele tinha, que fez com que ele triunfasse, e pode nos ensinar a passar pelas provações vitoriosamente na presença do Eterno. Nós precisamos distinguir entre a provação e a tentação, porque as tentações, ela vem dos desejos pecaminosos que habitam dentro de nós. Mas as provações, amados, elas são direcionadas por Deus, usadas por Deus para nos levar em algum lugar, em algo melhor da minha vida e da sua vida. Quando nós olhamos para as provações que este homem, ele veio enfrentar, a provação que ele passa deixando a sua casa, a sua parentela, para ir ao lugar que o Senhor haveria de mostrar a Abraão. Provações é esta que, quando ele tem o teste da fome, ele vai para Gerar em busca de uma sobrevivência. Quando nós olhamos para outras provações que este homem ele vem passar, abrindo mão da sua preeminência e a preferência de escolha de lugar, juntamente com seu sobrinho Ló, que resolve apartar do seu tio, sair da sua presença, ir caminhando à destruição, armando tenda em tenda, até chegar em Sodoma, onde conhecemos a história. E esse homem ele passa tanto testes aqui, o testes onde ele vai derrotar os confederados que sequestraram o seu sobrinho Ló. Passa também por outras provações, o teste dele recusar todas as riquezas de Sodoma, e também ele vai passar por outros testes, a paciência de esperar, ouvindo o conselho da sua esposa Sara, para que se deitasse com a sua serva Agar e gerasse o filho da promessa. Mas aqui, em Gênesis 22, nós estamos diante
da mais bela provação que vem trazer para a igreja uma das passagens mais lindas da vida de um homem, que agora ele está sendo provado. E quando nós olhamos para a vida de Abraão no caminho ao Moriá, para oferecer o seu filho em sacrifício, quando nós olhamos Moisés junto com Israel, o caminho do Mar Vermelho, quando nós olhamos José, o sonhador, dentro de uma prisão, quando nós olhamos Davi dentro da caverna de Adulão, e quando nós olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no Calvário, a lição é a mesma. O que nós precisamos entender aqui, em Gênesis 22, que nós vivemos pelas promessas e não pelas explicações, porque o texto está dizendo aqui que Deus, ele dá um filho, ele dá Isaac a Abraão. Abraão, ele devolve Isaac para Deus. Nós precisamos ter o cuidado de quê? De nós não andarmos a cada dia mais segurando com os nossos olhos pautados somente nas bênçãos recebidas e não no doador. O que o texto de Gênesis capítulo 22, ele vai trazer para nós, depois de uma certa caminhada, lá atrás, quando Deus ele chama Abraão para sair da sua terra, deixar a sua parentela, ir para um lugar que ele haveria de mostrar. Ele faz ali a promessa de terra da sua posteridade. Logo aqui, até Gênesis 22, se passam longos anos da caminhada de Abraão. O que você precisa entender, o que eu preciso entender, o tempo que Deus nos chamou para a salvação, o tempo que Deus nos curou, nos libertou, apresentou o teu Filho Jesus para nós, o único caminho que vai nos levar até ao Pai, aonde ele disse que foi ao Pai e está preparando morada, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas nós precisamos entender como que está a nossa caminhada de lá para cá, o que nós estamos obedecendo. Você tem chegado ao lugar que o Senhor lhe dissera? Você tem preparado o sacrifício para o Senhor? Não um sacrifício rapidamente, ligeiro, passageiro, mas um sacrifício com cara de sacrifício para o Deus que vai receber esse sacrifício e vai confirmando a cada dia após dias, no meu, no seu coração, nessa estrada que nós estamos vivenciando, as suas promessas, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu para a minha vida e para a tua vida. Porque Salmos 89, verso de número 34, a palavra do Senhor diz: não quebrarei o meu concerto e nem alterarei aquilo que saiu dos meus lábios. Deus tem uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos entender, durante esta caminhada, durante a nossa caminhada, as provações na qual nós temos passado, aonde nós temos chegado até agora, será que nós estamos pegos pelo comodismo? Será que nós paramos de construir altares, sacrifícios ao Senhor? Será que nós paramos de dedicar o nosso tempo, aquilo que nós temos mais precioso para nós, deixar um pouco de lado e caminhando a cada dia mais para o lugar de encontro com o Senhor, aonde Ele recebe o meu e o seu sacrifício? Nós precisamos entender que Deus, amados, Ele não queria Isaac. Deus, Ele sempre quis o amor e a fidelidade de Abraão. Ele sempre quis esta fidelidade de Abraão.
E quando nós lemos o Gênesis capítulo de número 22, no versículo 1, nós precisamos entender que o verso 1 vai nos dizer: e aconteceu depois destas coisas, preste atenção no texto, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, pronto para ouvir a voz de Deus. Deus, ele manifesta a sua glória sobre a vida de Abraão, depois dessas coisas. Que coisas, meus irmãos? Depois que ele já havia passado por vários aspectos da sua caminhada, da sua jornada, para encontro às promessas de Deus, da posteridade, das terras, das bênçãos de Deus. Depois da separação do seu sobrinho Ló, depois do nascimento do seu filho Isaac com Ismael, com Agar, e depois da gestação, da geração da sua promessa, Isaac, depois que ele despede Ismael, a hora que ele está assentado, focando que as promessas dele havia se cumprido aquele dia, naqueles momentos ali, mesmo com a partida de Ismael ferindo o seu coração, tem que pegar um bocado de pão, um odre de água e colocar para a sobrevivência, para os caminhos errantes, junto com a sua mãe pelo deserto. Tem coisas, meus irmãos, que nós podemos estarmos assentados tranquilos, esperando momento a momento as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Ou talvez nós estamos passando pelo meio da provação, na hora que Deus manifesta a sua presença e fala conosco para nos provar, para conhecer o interior do meu coração, do seu coração, porque Provérbios 15 vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a parte. Ele conhece o que nós estamos ofertando a Ele. Depois dessas coisas, depois que ele estava centralizado em Isaac, Ismael se foi, agora ele vai ser o meu herdeiro, não vai ser conforme eu pensava que seria. Damasceno Eliezer, nascido ali onde eu deixei a casa dos meus pais, foi criado ali junto comigo, ali foi um servo, o meu braço direito, lá porque em Gênesis 15 Deus já havia tirado ele de dentro da tenda. Na hora que ele estava de cabisbaixo, na hora que ele estava desanimado, Deus fala para ele sair de dentro da tenda, olhar para as estrelas do céu, se é que pode contar. Mas deixa eu frisar alguma coisa aqui. Deus diz para ele, se a pode contar. Deus já sabia que é impossível para ele e para mim contar. O porquê que ele vai falar para Abraão, sai de dentro da sua tenda, olha as estrelas do céu e vê se a pode contar. Você sabe por quê, amados? Porque ele queria tirar Abraão daquela situação de cabisbaixo, de ficar enterrado ali dentro, plantado dentro da sua tenda, achando que Deus não tinha capacidade, olhando para a existência da ruga nas suas peles, para a esterilidade de Sara, olhando para a situação ao contrário que soava nos seus ouvidos, penetrava no seu coração a incapacidade de receber tal promessa de Deus, e Deus tira ele de dentro da tenda para renovar a sua aliança com Abraão. E Deus, ele quer te tirar do canto onde você está para renovar a aliança das promessas que ele fez na tua vida. Deus tem promessa para você, recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Voltamos para o texto. A Bíblia diz que Deus é específico no verso 2 e disse, toma agora, é agora, não é para depois. O cristão, amados, muitos deles, eles têm a capacidade, às vezes nós já passamos por isso também, nós deixamos as coisas do altar do Senhor de lado, vamos consagrar depois, vamos sacrificar depois, mas a palavra de Deus diz, depois que Deus chama a atenção do seu servo Abraão, ele disse, toma agora, é agora, o sacrifício tem
tempo de Deus, não é no meu tempo, do seu tempo, para que nós possamos entrar na presença de Deus só para pedir as coisas do tempo que nós queremos. Não, nós precisamos entender que Deus nos chama hoje para nós comparecermos diante da sua presença, do seu trono, com sacrifício, oferecer o melhor que nós temos. Desfaça, meu irmão, de filme, de futebol, de novela, de tudo que você está fazendo, de passeios, de tudo. Você que talvez parou a sua caminhada e já não oferece mais sacrifício ao Senhor, vai adorar a Deus, vai revestir a Deus. Nós precisamos parar de ver cristãos por aí somente querendo receber as promessas de Deus, entrando dentro de templos, querendo que líderes somente pregam o que eles querem ouvir, o que eles precisam, a reconstrução, a reconstituição, a restauração, benefícios voltados somente para o gozo do seu caminhar, e deixando de sacrificar o Senhor. Nosso tempo não é nosso, o tempo de buscar, enquanto se pode achar, é agora. Entraremos e cada dia mais na presença do Altíssimo. Verso 2: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não vai Abraão para buscar o melhor das suas ovelhas no seu campo, das suas ovelhas, dos seus rebanhos, não vai buscar. Mas Deus, na cabeça de Abraão, no coração, quem sabe ele estava ali pensando: Ismael saiu, dá tempo de eu ir buscá-lo. Talvez ele pensa isso, não estou dizendo que a Bíblia, não, estou conjecturando, dá tempo de eu buscar. Mas Deus é específico, Ele sabe o que eu, o que você, o que nós já temos na nossa caminhada cristã, colocado na frente dele, deixando Deus de lado e olhando para as bênçãos que nós recebemos. E nós não podemos, porque Deus disse específico: o momento de você entrar na minha presença é agora. É agora que eu falo contigo, o sacrifício é agora. E estou dizendo um nome para o seu sacrifício, o que você tem de melhor. Deus está bradando no coração de Abraão: não pegue o melhor do teu rebanho, que eu não vou aceitar. Não busque Ismael. Na hora que Abraão está sentado, viu a partida de Ismael, agora está assentado, agora contemplando para Isaque, o Deus da promessa. Ele verdadeiramente é o Deus que cumpre, mas agora Deus pede o seu melhor. Precisamos ofertar o melhor para Deus. Precisamos entender de qual maneira nós estamos ofertando na presença de Deus. Nós precisamos entender em qual lugar que nós estamos. Meu irmão, tem pessoas que levantam da sua cama ou vão deitar para repousar na sua casa, deita em nome do Pai, agacha no nome do Filho e levanta em nome do Espírito Santo. É tão rápido, meu irmão, mas quando quer a bênção de Deus, Jeová, mas quando querem as bênçãos de Deus, eles querem ali entrar, quer que seja agora, querem que seja rápido demais. Preste atenção em algo que Deus tem para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Eterno. A quem amas, e vai ter ao endereço, vai para a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus, de uma maneira dele, ele haveria de aparecer para Abraão quando ele se aproximasse e chegasse no lugar que o Senhor lhe dissera. Tem coisas que não acontecem na caminhada do cristão porque ele teima ir para a direção errada, da sua maneira que ele quer, e não chega no lugar que o Senhor lhe dissera. Deus haveria, quando ele estivesse próximo ao Moriá,
no local determinado por Deus, não sei, através de uma luz, de um vento, de alguma coisa. Aquele que tem contato com Deus, sabe quando Deus manifesta a sua presença. Então Deus haveria de manifestar a sua presença no Monte Moriá, e os olhos da fé seria direcionado, dizendo assim: eu encontrei o lugar certo, eu encontrei o lugar da presença de Deus. Pessoas que estão de qualquer maneira, não chegam ao lugar que o Senhor lhe dissera, e não contempla mais com os olhos da fé aonde está a presença de Deus, vão viver de migalhas, reclamando até Jesus voltar. Mas eu louvo a Deus que ainda há cristão na presença de Deus. Verso 3: e levantou então se levantou Abraão pela manhã. Olha que horário que ele levanta, um compromisso com o Senhor. Quando nós vamos jogar bola, nós temos torneio, quando nós temos aí coisas que são benefício para nós, uma programação, alguma coisa que traz benefício para nós, encontros, quando nós temos os nossos afazeres, nós colocamos relógio para despertar. Tem pessoas que nem precisa de celulares para acordar. Eu sou uma delas. Eu acordo assim sem celular, sem sinal, sem nada, focado naquilo que eu preciso fazer, e ele não vai perder o horário, ele vai acordar pela manhã. Agora tem pessoas que acordam ao meio-dia, já não oferecem nada para o Senhor. Ah, meu Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que Deus ainda continua dando oportunidade, Deus ainda continua falando em nossos corações. Ele diz: então se levantou Abraão pela manhã, no verso 3, de madrugada. Olha o horário que ele acorda. Tem pessoas que não dormem, querendo reconstruções, restituições, querendo seus projetos quebrados ali, que sejam restaurados. Não dorme da noite, fica pedindo, vai na casa do irmão, na porta do irmão, na casa de um, na casa de outro. A intercessão, eu sei o valor da intercessão. Não estou dizendo para você não pedir intercessão para alguém que está pautado na presença de Deus. Eu estou dizendo do compromisso com Deus, porque quando nós queremos as coisas, nós fazemos do nosso jeito, mas aqui não, aqui é para Deus. Então tem que ser o melhor para Deus, para que Deus venha confirmar tudo que Deus quer. Não quer tomar, Isaac, Deus não quer tomar o que você tem de melhor, Ele quer testar a nossa fé, o nosso amor e a fidelidade a Ele. Levantou de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo dois de seus moços, e Isaac, seu filho. Então ele diz que levantou de madrugada, levantou pela madrugada, abardou, preparou o jumento da carga ali, separou 2 varões, 2 de seus servos ali, 2 de seus moços. O Isaac também haveria de ir com ele, e fendeu a lenha. Ele preparou tudo, preparou aquele momento antecipadamente, e ele mesmo vai fender a lenha. Sabe para quê? Para não esperar imprevistos. Eu não acordei. A liderança da sua igreja fala: você está orando, está acordando, está entrando na presença de Deus. Eu não acordei porque eu trabalhei tarde, eu cheguei tarde, eu fiquei fazendo um negócio assim, eu acordei tarde. Preparação. Para Deus tem que ser o melhor, meu irmão. Para Deus tem que ser o melhor. Não podemos deixar que imprevistos, que nós possamos resolver, o imprevisto atrapalhe aquilo que nós vamos ofertar de melhor para o Senhor. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Algo vai acontecer ali, porque ele tem preparação, ele é comprometido com a palavra de Deus, ele guarda princípios de Deus. Ele não está vivendo somente pela posteridade, ele não está vivendo somente por alcançar promessas de terras, não, de ser pai de uma grande nação através do filho da esterilidade de Sara, não.
ele tem compromisso com Deus e vai em direção ao lugar que o Senhor lhe dissera. Ao terceiro dia, escute uma coisa, quanto tempo está demorando para você chegar e oferecer algo para Deus, para que Deus ele possa confirmar algo daquilo que ele prometeu para a sua vida? Qual está sendo o impedimento? A distância. 3 dias, não teve desmotivação. 3 dias nessa caminhada, ele não abriu o bico, a boca para os moços e nem para Isaac. Ele não contou. Aprenda isso, ele não conta. Verso 4, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Verso 5, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali. Mas espera aí, ele disse que avistou o monte de longe, mas ele disse: ficai-vos aqui, que nós iremos ali. Então não estava tão longe daquele momento se acabar, de passar aquela provação. Não estava. A maneira que ele estava caminhando para a presença de Deus, estava próximo de Deus receber o seu sacrifício e confirmar a promessa que ele havia feito para ele. Estava perto. Tornaremos a vós. Verso 6 diz: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Ao verso 7 que vai dizer: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Interessante que a criança criado, contemplando aquilo que o pai vive em Ur, a sua saída do meio da sua casa, Deus falando com Abraão, as promessas, ele ensinando como se faz um culto a Deus. Aquele que conhece o culto está ao lado do Pai. As pessoas que estão na presença de Deus, que aprenderam o evangelho genuíno, eles têm a percepção de olhar para alguém, não deduzir, incriminar, acusá-lo, mas perceber que pessoas estão vazias, que está igual aqui, só tem o fogo e a lenha, mas não tem o sacrifício, já não faz mais sacrifício, só fala que serve, só fala que anda, só fala que vai, porque alguns das igrejas vão também ao monte, algum sistema assim, ou em oração, mas não tem o sacrifício para colocar na presença de Deus. E o seu filho conhece, mas Abraão não estava desprovido. Ele cria, não que Deus ia exterminar, porque o projeto de Deus nunca foi e nunca será esse, matar Isaque. E mesmo que isso acontecesse no coração dele, nós conhecemos o que escreve o escritor aos Hebreus, nós conhecemos a palavra de Deus, e ele cria que mesmo que Deus consumasse aquele sacrifício, Deus de alguma maneira ele traria de volta, porque a Bíblia vai nos afirmar isso. Ele vai afirmar para os moços desta maneira: vai haver o sacrifício, nós iremos lá, eu e meu filho, mas tornaremos voltar a vós. Outra coisa que eu quero que você entenda aqui: deixa os moços, sai ele e o filho. Quando começa a subir o monte, provavelmente no meio da caminhada, isso não é, eu quero conjecturar com você nesta tarde, eles começam a subir o monte, onde seria o sacrifício, a oferta de Abraão. Isaque, na subida junto com seu pai, ele começa a perguntar para o pai:
Cadê? Eis aqui o cordeiro. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós somos chamados para o renovo, para o novo nascimento em Cristo Jesus. Nós fomos discipulados, ministrados. Nós fomos ali zelados por alguém que teve a incumbência de Deus para nos orientar. O batismo, depois do batismo, ia permanecer na presença de Deus. O primeiro amor, como muitos têm falado, que guarda consigo até hoje, tem caminhado na presença de Deus. E é no meio da caminhada, é no meio, ali eu conjecturo que seja no meio do monte, já subindo o monte. Abraão não está abatido, ele não quer descer, ele não quer mudar, e ele não teimou com Deus, ele não buscou o melhor do seu rebanho, e nem mandou os seus servos buscar Ismael pelo deserto. Ele pega o seu melhor, ele pega aquilo que Deus havia pedido: apresenta na minha presença, que eu vou receber o seu sacrifício. A prova de fidelidade a Deus. E ele está subindo, está no meio da sua caminhada. Deixa eu fazer um parênteses, abrir um parênteses aqui. Deus disse para Daniel: e tu, porém, Daniel, vai até o fim. Quando Moisés chega até Deus, no Êxodo 14, Deus diz: porém, Moisés, porque clamas a mim? Pega este povo e atravessa esse Jordão, vai até o final, porque depois que você passar este Jordão, não, este mar, eu tenho algo reservado para vocês. Quando nós olhamos a história, no começo, a chamada de Esaú, a Bíblia diz que ele começa bem, no meio da sua caminhada, ele tropeça, e o final é trágico daquele homem ali. Mas quando nós olhamos para o segundo coração de Deus, a Bíblia diz que ele começa bem, no meio ele tropeça, mas no final ele triunfa. Sabe o que é que importa para a minha vida e para a sua vida, a nossa caminhada? É o começo de todas as coisas, mas é no meio que nós precisamos olhar. Se Abraão estivesse olhando para a sua caminhada da provação, quando Isaac pergunta para ele diz: é mesmo, vou perder o meu filho, gerasse uma desmotivação ali. Ele tinha parado a sua caminhada e o seu final ele não teria triunfado. Ele começa bem, no meio ele vai bem e no final ele triunfa. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E o interessante aqui é que ele deixa os moços ali, ele sai da sua tenda, ele não diz nada para Sara, sua esposa. E ele também, ele não conta para os moços. Sabe por quê, amados? Porque tem situação na minha vida e na sua vida. Nós glorificamos e exaltamos a Deus por irmãos, por amigos, por familiares que estão conosco. Mas tem provação, segura essa palavra no seu coração, tem provação que eu e você nós iremos passar, que não deve ser compartilhada por ninguém, para que não haja impedimento. É um particular meu e seu com Deus. Tem provações que eu e você, nós iremos subir na presença de Deus, nós iremos se prostrar perante a presença de Deus. É somente eu e você. Tem provações que ninguém vai nos ajudar. Ninguém vai nos ajudar. Sara não sabe, os moços também não sabem, e ele sobe até a presença de Deus. E quando, finalizando, e quando ele avista o local do sacrifício, ele prepara tudo e ele vai consumir. É lógico que Deus não ia deixasse que desse procedência naquela situação. Mas sabe o que Deus faz? Aquilo que estava na boca de Abraão, aquilo que estava no coração de Abraão, para que você possa entender. Vou ler o verso 7 e o 8 para você. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Ele disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho.
E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha o mistério de Deus aqui. Verso 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos para o altar, para a entrega total a Deus. Quando Deus, é lógico que Deus não vai aceitar, vou frisar de novo, quantas vezes for preciso. Deus não vai deixar que consuma aquele ato humano, o sacrifício de Isaac. Mas a palavra que estava na boca do homem de Deus, do profeta, Deus proverá. Deus prepara um cordeiro, um carneiro que estava ali atrás dele, travado pelas suas pontas ali no manto. O verso 12 vai dizer isso. O verso 13. Sabe por quê? Porque a dedicação do homem de Deus, o comprometimento do homem de Deus, de ouvir a voz de Deus, de obedecer à voz de Deus, de pegar o seu melhor para sacrificar a Deus, para chegar no lugar que o Senhor lhe dissera, para acordar de madrugada, para cortar a lenha, para cortar a lenha, para preparar o jumento, o animal das carnes, para separar os melhores moços, ainda que sejam 2. O horário, propósito. Ele não entra na presença de Deus de qualquer maneira. Ele não vai cometer um assassinato. Ele não vai pegar o seu cutelo, vai matar o menino. Ele não vai fazer de qualquer jeito. Para Deus, mesmo que está doendo, preste atenção nisso, essa palavra reveladora do trono da graça ao meu, ao seu coração. Preste atenção nisso. Ele não entra de qualquer jeito na presença de Deus. Tem todas essas características, esses parâmetros, essa essência de um bom servo. Tanto é que Tiago vai dizer que ele é amigo de Deus. A epístola de Tiago. Então, quando ele prepara, ele apresenta essas características a Deus que o chamou para entregar o seu melhor. Ele apresenta para nós aqui, Moisés escreve para mim e para você, que ele não vai matar, ele não vai assassinar, ele vai fazer o sacrifício, uma oferta a Deus, uma oferta para Deus, ofertando o melhor, um sacrifício para Deus com todos os detalhes, acordando pela madrugada, com todos esses parâmetros aí de um verdadeiro servo de Deus, ainda que o seu coração estava doendo muito, ainda que não teve a capacidade e a coragem de falar para Sara, sabia que poderia gerar um grande impedimento. Ele está só ele sabe. Agora ele prepara o sacrifício, ele pega o seu melhor e coloca ali, constrói um altar e coloca no altar, amarra o menino e vai sacrificar, pronto para entregar o seu melhor para Deus. Isso não é uma coisa de qualquer maneira. Quando nós fazemos da maneira de Deus, nós chegamos no lugar que o Senhor nos dissera, no tempo de Deus, fazendo caprichosos, zelosos, porque é para Deus o sacrifício. Deus provê para si o sacrifício que eu e você não podemos ofertar da maneira dele. Ele prepara o que nós não podemos preparar, mas o que é para mim e para você fazer, nós temos condições de fazermos para Deus. Então chegue no lugar que o Senhor lhe disser, tem compromisso com Deus, a hora marcada com o Senhor. Agora pela manhã, ouve a voz de Deus, sai no tempo de Deus, não no seu tempo. Cumpra com prazer as coisas de Deus. E olha o que vai acontecer.
Verso 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Sabe o que é isso? Mais um nome que Abraão conhece de Deus, Jeová Jiré. O Senhor proverá. Da onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Verso 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus. Aqui na teofania é o próprio Deus, amados. Verso 16. Disse, por mim, olha o resultado do sacrifício de qualidade. Não precisa se ficar aí arrancando os cabelos da cabeça, não. Tem que ter um procedimento, irmão. Nós aprendemos isso aí de Gênesis e Apocalipse, um andar com Deus, senão nada pode acontecer. Tem que ter um zelo pela palavra de Deus, tem que ter qualidade, tempo de Deus, lugar de Deus, momento para Deus, o sacrifício é para Deus, não é de qualquer jeito fazemos algumas coisas para nós, não, a torto direito. Para o pastor, eu vou de qualquer jeito, Deus conhece tudo. Ele disse, por mim mesmo, jurei. Quem está falando? Diz o Senhor. Olha que Deus está falando. Porquanto fizeste esta ação. Olha o que você fez, eu contemplei. Desde o dia que eu falei com você, você não foi atrás do melhor animal do seu rebanho, você não foi atrás de Ismael, você não deu desculpa, você não fez que não estava me ouvindo. É tempo de despertar, para que nós possamos receber as confirmações de Deus na nossa vida. É tempo de adentrarmos na presença de Deus. Não ficar como um esmolho, achando que Deus está atrás de um balcão e tem isso porque nós choramos, porque o desespero, a situação, Ele tem a obrigação de nos dar, não. Chegando aos pés de irmãos, para que irmãos venham trazer mensagem reveladora, para que venha acontecer algo nas nossas mãos. Nós temos como entrarmos, nós sabemos como entrar e às vezes não fazemos da maneira de Deus. Como se portar, como direcionar para um sacrifício, para que Deus venha receber e confirmar a aliança, confirmar a promessa no meu e no seu coração. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, Deus sabe que você está escondendo de melhor dele. Tem trocado ele pelas bênçãos, não pelo doador. Para que ele tenha capacidade de doar muito mais, de ofertar muito mais na sua vida, na sua caminhada. Não negaste o teu filho, o teu único. Ao 17, a confirmação. Aí eu encerro aqui. Que deveras, não vai embora não, que eu vou. Você já que esperou até agora, eu vou orar por você. Os irmãos estão aí chegando, os irmãos estão aí assistindo. Eu quero interceder, orar junto com você, por você e com você. Verso 17. Que deveras te abençoarei grandissimamente. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Trouxe Abraão lá em Gênesis 15, cabeça baixa. Será que meu herdeiro vai ser Damasceno Eliezer, um nascido nas minhas tendas aqui, um homem zeloso? Será que vai ser ele triste, chorando, cabisbaixo? Parece que estava desprezado. Deus está dizendo para ele: multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia. Lembra do capítulo 15? Eu sei que você não pôde contar. Conta para mim quanta estrela tem, Abraão. É impossível. Porque desde aquele dia eu falei para você: será que podes contar? E a areia da praia, será que pode? Também não. Então vai ser grande, até chegarmos nós, envolvermos todos nós, nosso Pai na fé. Ele ensina para nós a posição de um servo, daquele que entra na presença de Deus, daquele que recebe a promessa. Passa muitos anos, mas ele ainda continua o mesmo. O amor que ele
apresenta para Deus é o mesmo. A fidelidade que ele apresenta para Deus é a mesma fidelidade. Qual o tempo? É tempo de fazer uma retrospectiva da sua caminhada hoje, neste momento, como que você entrou na presença de Deus, as bênçãos que você recebeu. Agora você saiu, quem sabe, da presença de Deus e precisa retornar, precisa reconstruir, precisa reformar o altar de adoração ao Senhor, precisa entrar na presença de Deus, precisa um sacrifício de qualidade para que Deus ele venha aprovar e continuar confirmando as bênçãos sobre a tua vida. O momento que ele tira Abraão de dentro da tenda, daquela situação de cabeça baixa, sabendo que ele não podia contar, agora ele confirma com o tamanho dessa bênção na vida de Abraão. Possuirá a porta, a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Não vão prevalecer. Os inimigos não vão prevalecer. Então Abraão tornou aos seus moços, olha que coisa linda, levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. De Berseba para o Moriá, 3 dias de caminhada, mas com coração de adorador, de ofertante, não negando o seu bem maior, colocando as suas bênçãos menor que o doador. Segura essa palavra no seu coração. Meu irmão João Carlos, oh, que saudade de você, meu querido. Deus continue te abençoando grandemente, você, os seus projetos, a sua casa onde você coloca a planta de vossos pés. A minha irmãzinha, eu falo não pela estatura não, porque o coração, né, agraciado por Deus aí, essa bênção. Amanda Oliveira, Deus abençoe você, tá? Nós também eu, a pastora, o Maico, também nós temos saudade de você, o Samuel também. Deus os abençoe poderosamente. Os irmãos que estão lá na cidade de Castilho, que sempre prestigia, sempre curte, compartilha. A Marlene, o Cido. Deus os abençoe poderosamente. A Luana. E avisa o seu pai aí, Luana, que semana que vem eu vou passar aí. Fala para ele preparar aquele sashimi para mim, viu? Eu vou estar passando aí. Eu vou estar passando aí. Quero dar aquele abraço nele, tá? Avisa aí. Avisa a irmã Marlene aí para avisar o Cid aí que eu estou passando por aí, tá bom? Eu e minha casa, nós iremos aí compartilhar daquilo que Deus tem feito conosco, por onde nós temos colocado a planta dos nossos pés, nessas terras maravilhosas. Se eu esqueci de alguém, tá? Me perdoe. Eu quero encerrar rapidamente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta tarde, Senhor, os céus continuem abertos sobre nós, Pai. Que nós possamos, Senhor, adentrar na Tua presença para oferecer o melhor, Senhor. Não olhar, Senhor, para o tempo. Que nós possamos ser compromissados com a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, direcionar os nossos pés para o lugar que o Senhor nos dissera, no tempo do Senhor. Porque quando nós chegamos no tempo do Senhor, Pai, no lugar que o Senhor nos dissera, da maneira do Senhor, a oferta do jeito que o Senhor recebe, Pai, as portas se abrem para nós, a confirmação das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, assim como o Senhor confirmou, Senhor, após esse sacrifício, essa qualidade do ofertante, Senhor, que nós possamos ter a cada dia mais qualidades de ofertante, Senhor, na Tua santíssima presença. Eu peço a Ti, Senhor, que as mãos do Senhor estejam sobre esta casa, que nos ouve, que vai ouvir, Pai, esta mensagem. Meu Deus, que todo vírus, Senhor, que toda bactéria, Senhor, seja anulada neste endereço, Senhor,
no número desta casa. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor disse, Senhor, para Ananias, em Atos capítulo 9, vai para a rua chamada direita na casa de Judas. O Senhor conhece todas as coisas. Eu não sei o número da casa, eu não sei o nome da rua, o bairro, a região que os meus irmãos, eles habitam, Senhor. Mas Tu conheces o endereço. Então eu peço a Ti, Senhor, visita cada um deles a sua casa. Resplandeça a Tua glória, Senhor, sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. E aonde os seus pés não conseguem levá-los para alcançar o troféu da vitória. Aonde as suas mãos não conseguem tocar para receber as bênçãos. Em nome de Jesus. Tu podes, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, por essa mensagem reveladora do trono da graça, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Deus vos abençoe poderosamente. Um grande abraço também. Estou vendo aí meu irmão Claudinei, tá? Em breve nós estaremos aí tomando aquele tereré e batendo aquela resenha diretamente do trono da graça. Amo a sua vida, meu parceiro, meu irmão, meu considerado, sem palavras para direcionar para você. Tá bom? Deus os abençoe. Fica com um abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, em nome do Senhor Jesus.